É bem verdade que nós não sabemos por que existimos, da onde viemos, quem somos e o ser humano vive procurando encontrar um sentido e uma razão para sua própria existência, que todos nós sabemos é limitada em um determinado tempo. Schopenhauer diz que a arte faz com que o ser humano tenha uma fuga da realidade. Pode ser que seja real essa ideia, mas eu acho que a melhor ideia que eu vi de Schopenhauer, né? Eu não concordo muito com a ideia que ele tem sobre o acaso. Eu não posso conceber um acaso porque há uma finalidade nas coisas, né? Há um sentido das coisas. Então, eu vejo muito a causa e efeito, né? E se não houvesse uma causa e um efeito, eu poderia até acreditar no acaso. Você diz, mano, mas tudo é perfeito? Não é. Mas existem coisas que nos deixam com uma dúvida muito grande se realmente pode o acaso criar algo que tenha efeito e causa, que tenha sentido até, porque se é um acaso, na teoria as coisas deveriam estar em uma completa desordem. Mas o pensamento de Schopenhauer vai muito além dessas ideias de que o mundo é feito ao acaso. Porque, assim como Newton colocou a gravidade como um dos elementos ali primordiais para a existência dos planetas, né, para que eles não um planeta não se choque com o outro, para que a Lua não caia na Terra, Schopenhauer trouxe a vontade e disse que existe uma força também, uma espécie de força, né, que é chamada de vontade, né? E essa vontade ela está na natureza, ela está contida em tudo o que existe, né? Por isso existem animais que têm asas, outros animais que são capazes de sobreviver embaixo da água e assim por diante, porque há uma vontade, né, por trás desses seres. Além dessa vontade, existe uma ideia que o Schopenhauer traz que, na minha opinião, ela sobressai a ideia da metafísica, né? Que é o além da física, né? Que é você pensar, por exemplo, em existe Deus, não existe Deus. O Schopenhauer traz uma ideia muito interessante quando ele vai falar sobre a natureza, né? Não por exemplo, nós temos o coração que bate sem a gente pedir que ele bata. Nós temos os pulmões que fazem com que a gente possa respirar sem que a gente dê o comando, vamos dizer assim, né? A minha mão eu consigo movê-la sem precisar de um intermediário, vamos dizer assim,
de uma outra força para que eu consiga, né? E entra a ideia até de liberdade, livre-arbítrio e tal. E então, assim, eu posso pensar o que eu quiser, mas eu não posso, eu não tenho um comando, por exemplo, para parar meu coração, para usar só metade do meu pulmão, não. Por quê? Porque isso independe de mim. Então, existe uma natureza, né, por trás, existe uma vontade, né, e essa vontade é a vontade da natureza, né, de que eu respire, de que meu coração bata, de que eu consiga ver tudo à minha volta. Isso é muito interessante quando ele trata da questão que ele vai falar sobre o amor. E a ideia é a seguinte: quando um homem vê uma mulher e ele sente uma atração, ele acha aquela mulher muito bonita ou sente algo diferente, né? Ele gosta de uma mulher e da outra ele não gosta muito. Ele acha ela feia, ou ele acha ela bonita, ou ele acha ela atraente, ou ele acha ela interessante, gosta, não. Então, a ideia é a seguinte: para as pessoas, é o homem, ele escolheu ela. Não, o Schopenhauer não. Ele não escolheu ela. Foi a própria natureza, e aí entra a vontade, né? Essa vontade que o Schopenhauer diz que é totalmente cega, é uma vontade até assim, vamos dizer assim, até aleatória, que faz com que o homem sinta atração por outra mulher. Então, não é o homem que escolhe, é a natureza do homem que escolhe. Então, e geralmente a natureza, ela seleciona aquelas mulheres que, por exemplo, se o homem tem um nariz mais achatado, ele vai querer uma mulher com um nariz menos achatado. Se o homem tem uns olhos pequenos, ele vai querer uma mulher com os olhos maiores, né? Por quê? Porque a natureza, ela vai selecionar aquilo que falta no homem e que existem atributos que tem na mulher. Por isso que geralmente, né, mulheres muito bonitas estão com homens até feios, né? Tal. E aí você pode entrar até no Bertrand Russell, na questão da economia, né, que ele falava, né, do lance da economia, né, os homens que são ricos, né, que ficam com as mulheres mais bonitas e tal. Mas o Schopenhauer, ele vai trazer essa ideia da vontade da natureza. Então nós existimos, nós estamos nesse mundo aqui, não por uma vontade de Deus ou de um intermediário e tal, mas é pura e simplesmente por uma vontade da natureza, né? Enquanto nós temos em Newton a ideia da gravidade, né? Que tudo existe porque existe uma gravidade, nós temos uma ideia do Schopenhauer que vai além dessa física, além da metafísica. Eu vejo assim, porque ele vai trazer uma ideia brilhante, na minha opinião, que é a ideia de que existe a vontade e que essa vontade é que rege tudo o que existe. Então, quando ele até fala sobre a morte, né, a questão de o indivíduo morre, mas parece que ele não é mais aquilo que ele é, né? E se eu não me engano, o Epícoro fala sobre isso, né, que nós somos uma alma que habita cadáveres, né? Habitam corpos ali tal. E essa ideia da alma é sempre complexa, porque nunca se definiu realmente o que é a alma, ninguém sabe realmente o que é, ou se realmente ela existe ou não e tal. Há muitas dúvidas que pairam sobre essa ideia da alma.
Então eu queria só trazer um pouco da ideia do Schopenhauer sobre a vontade da natureza. Essa ideia, eu considero uma das ideias mais brilhantes da filosofia. Eu acho Schopenhauer o melhor filósofo, embora eu não concorde com tudo, né, eu acho que ele exagera muito, né, em que ele diz que esse mundo é como se fosse um inferno, né, porque você deseja e de repente quanto mais você deseja, mais você quer, né? Como se você bebesse a água do mar, né? Quanto mais você bebe a água do mar, mais sede você tem, né? Então, ele vê esse mundo apenas com esse olhar, assim, com esse olhar de que esse mundo é realmente um inferno. Eu não creio que esse mundo seja um inferno, mas também estamos longe de ser um paraíso também, né, para se viver. Mas eu queria deixar bem claro sobre essa questão da existência, né? A gente ainda continua sem saber, e eu acho que todos os povos procuraram um sentido para a existência. Nós não sabemos porque existimos, porque vivemos, né? Porque tudo é como é. Mas eu acredito que há um Deus, alguma força maior que move tudo, e aí entra essa ideia da vontade, né, que o Schopenhauer fala que é cega. Eu não creio que seja cega, eu creio que haja um Deus mesmo, né, a ideia é essa mesmo, né, de que há um Deus que faz com que tudo exista, seja como é, né? Não creio que... Eu acho que, assim, o mistério maior é a vida, não a morte. A morte não tem sentido, né? E ninguém me garante que a morte é o completo fim, né? Ele pode ser uma transformação de alguma coisa que pode vir no futuro, quem sabe? Quem me garante que não possa, daqui a alguns bilhões de anos, trilhões, que tudo volte a ser como era, ou seja, de uma maneira diferente, ou seja, de uma maneira melhor, ou às vezes até pode ser de uma maneira pior, ninguém sabe, né? Então a gente passa por essa vida com muitas dúvidas, poucas respostas, e é isso.